Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aqui. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante para discutir as ideias do Yuval Noah Harari sobre inteligência artificial, o bombardeio de informação e o que isso faz com a nossa cabeça, né? É um mergulho fundo mesmo nas provocações dele, que é um pensador super comentado hoje em dia. E a nossa missão aqui é essa, né? Investigar os pontos-chave que o Harari levanta. Ele já começa com uma pergunta que, nossa, deixa a gente pensando. Se nós, humanos, somos tão inteligentes, por que a gente faz tanta coisa estúpida? Pensa bem, a gente foi para a Lua, decifrou o genoma, criou coisas maravilhosas. Sim, grandes feitos, sem dúvida. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente encara a possibilidade de um colapso ecológico, vive em conflito. E agora essa tecnologia nova, a IA, que dá um certo medo de fugir do controle, né? Exato. Como é que pode tanta inteligência e tanta burrada coletiva? Vamos tentar desembrulhar essa visão dele. Um dos primeiros pontos, assim, que ele cutuca é a própria IA. Ele sugere uma coisa diferente, pensar nela não como artificial, mas talvez como alienígena. Por que isso? O que ele quer dizer com alienígena? Então, essa ideia de alienígena é bem central no pensamento dele. Porque para o Harari, o que define a IA não é ela ser feita por nós, mas sim a capacidade dela de aprender sozinha, de mudar e de tomar decisões, de ter ideias que a gente não preveu, que a gente nem consegue prever, sabe? Ele fala assim, olha, o que torna a IA é que ela é capaz de aprender e mudar por si mesma e de apresentar decisões e ideias que não antecipamos. Quer dizer, ela vai deixando de ser só um programa e começa a ter uma lógica própria, meio estranha para nós. Então não é só uma ferramenta mais potente, tipo um supercomputador. É algo que pode nos surpreender, talvez até assustar por ser tão imprevisível. Exatamente. Essa visão alienígena mostra que a gente está lidando com uma inteligência fundamentalmente diferente da nossa. A nossa é biológica, evoluiu de um jeito. A IA não tem corpo, não tem as nossas emoções, não tem as mesmas necessidades, né? Então, as ideias dela, as soluções, as criações podem vir de um lugar que para a gente é estranho mesmo. É quase como conversar com um ET inteligente que aprende na velocidade da luz. Entendi. E isso já conecta com outro ponto que o Harari explora bastante, né? A mudança nas redes de informação. Ele faz um contraste forte, as redes orgânicas do passado versus as inorgânicas de agora, com a IA. Como é essa diferença? E é uma distinção bem forte mesmo. Pensa na história toda antes de agora. As redes de informação, tipo impérios, religiões, a economia, dependiam do cérebro humano, né? Para processar, para passar adiante. E o cérebro humano é orgânico, tem ciclos, precisa dormir, descansar, tem limite de atenção, segue o ritmo do corpo. O Harari até cita o exemplo de Wall Street. Mesmo ali, o centro nervoso do capitalismo, com gente no comando, fechava fim de semana, tinha feriado, tinha um respiro, sabe? Um tempo livre, um tempo em que a rede não estava te olhando o tempo todo. Nenhum rei antigo conseguia saber o que cada pessoa fazia a cada segundo. Faz sentido? Era uma rede potente, mas limitada pela nossa biologia. E qual é a virada radical com as redes inorgânicas de IA? Aí é que tá. A virada é total. As redes de IA são inorgânicas, o Harari diz. Elas não precisam ter pausas, estão sempre ligadas. Ligadas 24/7. E a consequência disso, ele alerta, é que essas redes podem acabar nos forçando a estar sempre ligados também. Sempre observados, monitorados. Sempre. Nossa, É. ele descreve isso como algo que pode ser destrutivo para animais orgânicos como nós. A vida começa a aparecer na visão dele, tipo uma longa entrevista de emprego. Uma longa entrevista de emprego. Que imagem. É forte, né? Onde tudo que a gente faz, clica, fala, pode ser gravado, analisado e talvez usado depois. Ele até compara isso com os regimes totalitários do passado, né? Dizendo que nem eles conseguiam tanto. Sim, é uma comparação interessante. Ele argumenta que mesmo a KGB soviética ou a Stasi na Alemanha Oriental, por mais opressoras que fossem, não conseguiam vigiar todo mundo o tempo todo.
Faltava gente, faltava capacidade para processar tanto dado. Tinha um limite físico, né? A IA, junto com os sensores que estão por toda parte, celular, câmera, tudo bom, ela tira esse limite. A capacidade de vigiar e analisar vira quase infinita. Abre a porta para um controle social que a gente nem imaginava. Essa rede inorgânica não dorme e não esquece. Que coisa! Isso leva direto para o terceiro ponto. A IA tomando decisões sozinha. Harari diz que é a primeira tecnologia na história que pode tomar decisões por si mesma. O que ele quer dizer com isso e quais são os riscos que ele vê aí? Até hoje a tecnologia era a ferramenta, né? A gente usava para ajudar a decidir. O avião não decide a rota sozinho. O computador não escolhe a política econômica. Era a gente. A IA generativa, esses sistemas mais novos, eles podem analisar dados, pesar opções e, pá, tomar uma decisão sem um humano ali no meio do processo em cada passo. O Harari até imagina um cenário onde IAs poderiam ser tipo pessoas jurídicas, como as empresas são hoje. Uma IA com CNPJ. Com direitos, deveres, podendo ter coisas, ganhar dinheiro. Exato. Ele joga essa hipótese talvez meio para provocar, mas que não é impossível legalmente. Imagina se a pessoa mais rica do mundo não seja um ser humano, mas uma IA que opera na bolsa, tem patentes, acumula grana sozinha. Uau! Mas ele logo puxa de volta para o risco que ele acha mais real, mais perto da gente. Que não é o exterminador do futuro, então. O supercomputador do mal. Não necessariamente esse clichê. O perigo que o Harari mais bate na tecla é mais sutil e talvez até mais perigoso. É a multidão de milhões e milhões de burocratas de IA. Burocratas de IA, como sim? São os sistemas de IA que vão estar tomando decisões-chave na nossa vida, em todo lugar. No banco, decidindo se te dá um empréstimo. Na empresa, filtrando currículo. No governo, avaliando risco de segurança. No exército, escolhendo alvos. Distribuindo recurso público. O problema central aí é a gente perder o controle e, mais ainda, a compreensão. Aquela história da caixa preta da IA, que a gente não sabe direito como ela chegou na resposta. Precisamente. O Harari pergunta, o que acontece se você não consegue mais entender por que o banco te negou um empréstimo? Por que o governo fez X ou Y? Conforme a gente passa o poder de decidir para essas inteligências alienígenas e inorgânicas, a gente corre o risco de ficar sujeito a forças que a gente não entende. E aí como é que contesta? Como corrige? Complicado. Muito. Claro, ele também vê o lado bom, né? Ele menciona a saúde, por exemplo. A IA pode ajudar muito em diagnóstico, tratamento. Sim, tem um potencial enorme aí. Com certeza. Mas esse risco da decisão que a gente não entende, em áreas críticas, é gigante. Entendi. Então já falamos da natureza da IA, das redes de informação, das decisões. Agora tem um tema que meio que costura tudo isso. A própria informação e a verdade nessa era digital. O Harari pega pesado nisso, né? Sim, é um dos pontos mais fortes dele. Ele diz que a maior concepção errada sobre informação é que informação é verdade. Pelo contrário, ele argumenta que a verdade é um tipo de informação muito raro e caro. Produzir conhecimento de verdade checado com prova dá trabalho. Custa tempo, dinheiro, pesquisa. E o que é fácil e barato de fazer, então, na visão dele? Ficção, boato, desinformação, ele diz. Você não precisa pesquisar nada, você não precisa de evidências. É muito mais simples inventar do que apurar. Ele até usa um exemplo histórico curioso, dos retratos de Jesus. Tem milhões por aí, né? Mas nenhum é real, porque a gente não tem a menor ideia de como ele era. A Bíblia não descreve, mas foi fácil e barato para um monte de artista criar a sua versão inventada. Saquei a analogia. E como isso se aplica hoje, ainda mais com a IA entrando na jogada? A preocupação é que a IA generativa é uma máquina incrível de criar conteúdo. Texto, imagem, vídeo, áudio. Muito rápido e muito barato. Se antes já era difícil separar o que era sério do que não era, agora o volume de informação, que pode ser falsa, enganosa ou só boba mesmo, pode virar uma avalanche. O Harari usa uma imagem: se a gente simplesmente inundar o mundo com informação e esperar que a verdade flutue, ela não vai flutuar, ela vai afundar.
A verdade afogada. Exato. A verdade, por ser mais complexa e exigir mais esforço para achar e checar, corre o risco de ser soterrada por esse tsunami de coisa gerada por IA. Para a pessoa comum entender o que, vira uma tarefa quase impossível. É um cenário bem preocupante mesmo. Bom, diante disso tudo, IA alienígena, redes inorgânicas, decisões que a gente não entende, dilúvio de informação, o Harari aponta alguma luz no fim do túnel? Ele sugere alguma saída? Olha, ele não dá receita de bolo, não. Até porque ele mesmo diz que a gente não sabe direito para onde a IA vai. Ele é meio cético com essa ideia de criar um monte de regra muito rígida agora, porque elas podem ficar velhas rápido. Em vez disso, ele aposta mais na criação de novas instituições vivas. Instituições vivas. O que seria isso? Seriam tipo organizações, agências do governo, talvez, órgãos internacionais, com gente muito boa, sabe? E usando a melhor tecnologia. A missão dela seria ficar de olho o tempo todo no que está acontecendo com a IA, para identificar e reagir a perigos e ameaças à medida que surgirem. Ou seja, instituições rápidas, que se adaptam, que aprendem com o que está rolando, em vez de ficarem presas em regras fixas que daqui a pouco não servem mais. E o que seria essencial para essas instituições funcionarem nesse mundo tão instável? O Harari bate muito na tecla de ter fortes mecanismos de autocorreção. Para ele, uma boa instituição não é a que nunca erra. Isso não existe. É aquela que tem um jeito interno de identificar e corrigir seus próprios erros, sem precisar esperar uma crise estourar ou alguém de fora apontar o dedo. Ele faz umas analogias à criança aprendendo a andar. Ela cai, percebe o erro, ajusta, se autocorrige. Do mesmo jeito, ele acha que a democracia, com eleição, imprensa livre, deveria funcionar assim, como um jeito da sociedade testar coisas, ver o que não deu certo e mudar. Essas novas instituições, para lidar com a IA, teriam que ter essa capacidade de aprender e se ajustar por conta própria. Interessante. E além das instituições, ele fala algo sobre proteger o debate público, a democracia em si, porque parece que está tudo conectado, né? Sim, ele toca nesse nervo. Diz que a conversa democrática está se quebrando em todo mundo porque os algoritmos estão a sequestrando. Essa polarização toda, fake news, as bolhas que a gente vive, tudo isso estaria minando a base da democracia, que é as pessoas poderem conversar de forma racional, informada. E o que fazer? Para tentar proteger esse espaço, ele sugere umas coisas bem concretas, tipo banir bots da conversa, quer dizer, máquina não pode se passar por gente online, tem que ficar claro. E também que as IAs sejam bem-vindas para falar conosco apenas se elas se identificarem como IAs. Transparência total. Quem é humano, quem é máquina no debate. Faz todo sentido. E pra gente, pra cada um de nós, o que dá pra fazer nesse cenário todo? Aí o Harari usa outra analogia boa, a da comida. Ele sugere que a gente adote uma dieta de informação. Ele fala, informação é o alimento da mente. E do mesmo jeito que comer demais ou comer porcaria faz mal pro corpo, consumir informação demais ou de baixa qualidade faz mal pra cabeça. Uma dieta de informação? Mais informação nem sempre é bom, ele alerta. Ele até sugere fazer uns jejuns de informação de vez em quando. Sabe, dar um tempo, desligar um pouco, para poder digerir e desintoxicar. Interessante isso de jejum. E talvez o mais crucial, prestar atenção na qualidade do que a gente consome. Se a gente passa o dia se alimentando de informação lixo, cheia de ganância e ódio e medo, o resultado, segundo ele, é óbvio. Mentes doentes. É um chamado para a gente ser mais curador do nosso próprio ambiente mental, sabe? Escolher melhor o que entra. Uma higiene mental, então, por essa era. Nossa, quanta coisa a gente percorreu. Vamos tentar amarrar as pontas disso tudo? Vimos o Harari desafiando a gente a ver a IA não só como uma ferramenta, mas como essa inteligência meio alienígena, imprevisível. Analisamos essa mudança para as redes de informação inorgânicas, sempre ligadas, que nos pressionam e vigiam sem parar. Exato. E discutimos os riscos de deixar burocratas de IA decidirem coisas cruciais, perdendo a nossa capacidade de entender o porquê das coisas, mesmo sabendo que tem potencial positivo também. E claro, esse paradoxo da informação. Quanto mais fácil produzir, mais difícil achar a verdade no meio de tanto ruído, né? Ela corre o risco de se afogar. Então, se a gente junta tudo isso, qual seria a mensagem principal que fica dessa análise do Harari sobre o nosso tempo? O que ele quer que a gente pense? Olha,
olhando o quadro todo, parece que o grande desafio que o Harari coloca é como nós, humanos, com a nossa natureza orgânica, que precisa de pausa, de ciclo, que pensa e sente do nosso jeito, como a gente consegue navegar e, quem sabe, gerenciar esse mundo que está cada vez mais na mão dessa inteligência alienígena e dessas redes inorgânicas que ela turbina. Não tem resposta fácil, né? Mas a necessidade de agir em várias frentes. Precisamos de instituições mais ágeis, que se adaptem e, principalmente, que consigam se corrigir. E, ao mesmo tempo, a gente precisa desenvolver uma nova consciência, uma disciplina pessoal mesmo, sobre a informação que a gente consome, para proteger a nossa mente, nosso pensamento crítico, nossa capacidade de conversar de verdade. É uma tarefa e tanto, sem dúvida. E isso deixa a gente com uma última questão para pensar, algo que o Harari menciona meio de passagem, mas que talvez seja chave. Se todo esse sistema de IA e redes inorgânicas foi feito para estar sempre ligado, como é que nós, seres orgânicos que precisamos de descanso, de ciclo, de pausa, como a gente pode, de propósito, criar esses espaços de desconexão, de tempo livre de verdade? Será que esses momentos offline não são só para a gente se sentir melhor, mas talvez sejam essenciais para a gente conseguir pensar com profundidade, ter crítica, entender as coisas no mundo que puxa a gente o tempo todo para o raso, para o online, para o agora? Fica aí a reflexão.